Sermão do Monte. O Sermão do Monte talvez seja uma das passagens mais conhecidas em toda a Escritura. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus inteiramente destinados a estes ensinamentos de Jesus. E ele é chamado de Sermão do Monte porque Jesus o proferiu em uma montanha nas proximidades de Cafarnaum. Mas você sabia que é muito provável que seja a reunião de vários dias de sermões e ensinamentos? Pois é. Parece fazer muito mais sentido que o evangelista Mateus não tenha registrado um discurso único, mas reunido várias palavras de Jesus ditas em várias ocasiões de seu ministério. No Evangelho de Lucas, encontramos muitos desses ensinos em diferentes contextos, e isso confirma essa ideia. Também é certo afirmar que nenhum mestre condensaria tantos ensinos em um único discurso, e Jesus, sendo um mestre por excelência, dificilmente faria isso. O evangelista Mateus inicia essa seção do livro afirmando que Jesus viu a multidão, subiu a um monte e se sentou. Os mestres de fato se sentavam para ensinar. E quando um ensinamento era passado por um líder religioso que estivesse em pé, o público entendia que se tratava de um ensinamento informal ou corriqueiro. Já quando o ensinamento era transmitido por um líder que estivesse assentado, o peso era realmente outro. Mateus também parece estar retratando Jesus como uma espécie de segundo Moisés, mas imensamente e incomparavelmente maior que o primeiro, é claro. Foi também em um monte, no Monte Sinai, que Moisés recebeu as leis de Deus e as transmitiu ao povo. Agora, aqui temos Jesus, em uma colina da Galileia, dando a Israel uma nova lei. Jesus não estava ensinando um código de regras que podiam ser seguidos ao pé da letra, nem desautorizando as leis anteriores. Jesus transmitiu princípios, um novo pacto sendo estabelecido entre Deus e o povo. Mas qual era o pano de fundo desse sermão? Como estava aquele período para os judeus? Em primeiro lugar, Israel estava há cerca de 400 anos sem profetas. Os ensinos de Jesus nesse sermão vieram depois de um longo período de silêncio de Deus. Os judeus aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, mas aguardavam por um Messias militar, que os livraria dos romanos. Queriam uma reforma política, mas no Sermão do Monte, Jesus apresentou uma espécie de reforma religiosa, corrigindo compreensões equivocadas e aplicações erradas da lei. Jesus não trouxe uma reforma externa, na política da nação, mas interna, no coração do povo. Jesus começou o sermão tratando das conhecidas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Ao todo, Jesus retrata 8 bem-aventuranças, e todas elas trazem um padrão de conduta para os crentes, sendo um contraste entre os valores do reino e os valores do mundo. Logo em seguida, Jesus passa a falar sobre o fato de os discípulos precisarem ser facilmente identificáveis. Como? Sendo sal da terra e luz do mundo. O sal causa grande diferença onde quer que seja colocado. Ele também preserva, detém a decomposição e age como um antisséptico. Da mesma forma, os discípulos devem ser purificadores morais do mundo. Já ser a luz do mundo significa que os discípulos devem refletir a luz do próprio Deus e brilhar nos lugares mais escuros, estando em lugares visíveis e estratégicos. Os discípulos não devem se esconder, mas viver e trabalhar em lugares onde serão vistos e espalharão os princípios e valores do reino. O ensino do Sermão do Monte segue com Jesus enfatizando a importância da lei e afirmando que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. É interessante que, mesmo depois de afirmar isso, Jesus parece contradizer algumas leis antigas. A frase, "Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo", se repete algumas vezes. Isso parece trazer uma contradição. Mas não se enganem, não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus reconhece todas as leis do Antigo Testamento como tendo autoridade divina, mas sendo o Messias, ele tem autoridade para suplementar a lei e contrariar deduções e interpretações erradas. Jesus estava mostrando que as instruções divinas eram muito mais amplas do que os judeus haviam interpretado até então. Jesus segue instruindo e subindo a régua por todo o sermão. Adulterar não era mais apenas um pecado físico. Ter a intenção de praticá-lo já era pecado. A lei do olho por olho e dente por dente não seria mais aceita. Os discípulos eram chamados a não resistir aos inimigos, mas amá-los e orar por eles.
As esmolas, orações e jejuns, nada disso deveria ser feito publicamente, como os hipócritas faziam até então. Os discípulos também são chamados a acumular tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não destroem, e não se deixarem levar pelas preocupações da vida. Qual foi a instrução final de Jesus? Que os discípulos praticassem tais ensinamentos sendo prudentes, como homens que constroem suas casas sobre a rocha. Aquele que não praticasse tais coisas seria como o imprudente, que constrói sua casa sobre a areia. Os ensinos de Jesus impactavam por serem carregados de autoridade, muito diferente dos ensinos dos mestres da lei. De fato, na época em que Jesus veio ao mundo, havia 4 grupos religiosos muito conhecidos, e Jesus contrariou cada um deles, mesmo que não diretamente. Os fariseus foram confrontados quando Jesus afirmou que as esmolas, orações e jejuns deveriam ser ações secretas e não públicas. Os saduceus foram confrontados por terem uma religião insípida e vazia das propriedades do cristianismo. Os essênios consideravam que a verdadeira religião era se separar da sociedade e de qualquer forma de contaminação. Mas Jesus os confronta quando afirma que a candeia não pode ser escondida, mas deve ser vista por todos. Por fim, os zelotes, os mais radicais e que desejavam guerra contra os romanos, foram confrontados com a mensagem de paz que Jesus trazia. Amem os seus inimigos. A verdade é que não apenas os líderes e os judeus foram confrontados com o Sermão do Monte. Você e eu também somos profundamente impactados, corrigidos e animados com tantos ensinos do nosso Mestre Jesus. Mas podemos ter certeza de que um discípulo desejoso de obedecer a Deus em todas as áreas da vida toca o coração de Deus, atrai a sua atenção e pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, não se desespere, meu irmão. Todo verdadeiro discípulo é moldado e remoldado ao longo de toda a vida. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!